Agora eu é que dou o troco, te boto contra a parede. Por que Lula e Biden tentam reaquecer a relação Brasil-Estados Unidos? Ô, Thales, a minha tarefa é mais fácil que a sua hoje, porque o Lula falou bastante sobre o encontro, né? E quis abordar o contrário, ele ficou calado em relação ao do Zelensky. Olha só, Thales, o Lula ele está dando seguimento a essa estratégia pendular entre as superpotências. Ora se alinha com a China e com o Sul global em determinada agenda do planeta, ora se volta para os Estados Unidos, né? São os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. A China está em primeiro lugar, os Estados Unidos estão em segundo, mas o investimento americano no Brasil é muito grande. E o Biden, de fato, durante a eleição do ano passado, em 2022, a posição do Biden e dos militares americanos contra o golpismo do Bolsonaro e dos militares brasileiros foi fundamental para segurar um cenário internacional de rejeição a qualquer aventura golpista no Brasil. O Lula sabe disso. Agora o Lula está devolvendo o favor ao Biden. O Biden é candidato à presidência no ano que vem, à reeleição, provavelmente vai enfrentar o Donald Trump. O Lula não é um cabo eleitoral popular nos Estados Unidos, como o Biden não era um cabo popular, eleitoral popular no Brasil. Mas a posição política do Biden foi importante, aquela sinalização americana foi importante. O Lula, no entanto, tem excelente relação com a maior central sindical americana, a FL-CIO. Ele tem relações históricas com esse pessoal. E para o Biden interessa, né, disputar o apoio dos trabalhadores americanos, porque o Trump tem um discurso muito nacionalista nesse sentido, dizendo, olha, não temos que ficar produzindo coisas no exterior, exportando emprego para a China, temos que fazer made in USA, né, fabricar aqui nos Estados Unidos. O Biden também, ao longo do mandato dele agora, lançou um plano para gerar empregos nos Estados Unidos, e o Biden precisa ter uma melhor relação com os sindicalistas americanos. Nesse sentido, interessa para o Biden estar associado ao Lula. Ao mesmo tempo, tem uma preocupação do Itamaraty, um bastidor, com a eleição americana do ano que vem. A gente estava comentando aqui, antes de entrar um pouco no ar, não é desprezível a chance de vitória do Trump. Vai ser apertado novamente o resultado eleitoral nos Estados Unidos em 2024, como foi em 2020 e como foi no Brasil em 2022. Eu Né? diria Esse que dessa vez confronto. eu diria que dessa vez é até mais arriscado do que antes. O Pois Trump é, está tá bem forte, né? Então, é, as pesquisas indicam um empate técnico ali nas pesquisas, algumas até dão o Trump um pouco à frente. O Biden, do ponto de vista econômico, faz um bom governo, né? E o Trump está num emaranhado de acusações criminais. E haverá acusações e julgamentos no ano que vem, que é o ano da eleição americana. Lá em novembro de 2024, lá é um sistema de colégio eleitoral. Quem ganha no voto popular necessariamente não leva automaticamente. Tanto que a Hillary Clinton ganhou do Trump em 2016, mas quem levou a eleição foi o Trump, porque no cômputo do colégio eleitoral, dos votos dos 50 estados, ele obteve mais votos lá no colégio eleitoral. Então, o Itamaraty tem uma preocupação grande com o resultado da eleição americana no ano que vem, porque uma eventual vitória do Trump sobre o Biden atrapalharia a agenda global do Lula, a agenda externa que o Lula tem, né? E fortaleceria planos de extrema-direita. Vamos ver, olha só, afinidades do Lula com o Biden, questão da democracia. Já falaram disso hoje e os dois deram declarações nesse sentido, inclusive no começo do ano, quando o Lula teve numa visita rápida a Washington para encontrar o Biden. Regulamentação de big techs, questão ambiental. Os dois presidentes falam num plano de transição energética. E o que eles lançaram hoje, a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que está nesse contexto das big techs, da uberização do mercado de trabalho, da precarização, né, da necessidade de você proteger direitos trabalhistas. O Lula falou disso hoje, o Biden também é importante, essa preocupação nos Estados Unidos, que tem um mercado de trabalho muito mais desregulamentado que o brasileiro. exato. Né? A proteção social lá, inclusive, é muito menor. Eles não têm um SUS. Eu morei lá em 2020 e vi que durante a pandemia foi muito difícil para muitos americanos terem uma cobertura eficiente contra a pandemia,
como tivemos aqui no Brasil, apesar de todo o negacionismo do Bolsonaro. Aqui o Uber não, o SUS fez a diferença, né? É, então, Thales, outra coisa importante, os Estados Unidos têm muita proximidade com a Índia, têm procurado se aproximar da Índia. A Índia está nos BRICS, como a China, E a é um Rússia, o Brasil e e a é um África do Sul. contraponto à China dentro dos BRICS, né? Um contraponto à China dentro dos BRICS. É importante o Brasil também ter uma agenda dele com os Estados Unidos, né? Então, quando você olha para o conjunto todo, né, interessa para o Lula uma vitória do Biden no ano que vem, né? A gente sabe que lá é muito mais complicado. O governador da Flórida, o Ron DeSantis, é o principal opositor do Trump no Partido Republicano, mas o que a gente está acompanhando até agora nas discussões internas indicam que o Trump deverá conseguir ser candidato, mesmo respondendo a processo na justiça, mesmo, até mesmo com uma eventual condenação numa primeira instância lá, porque não tem lei da ficha limpa. É um cenário muito mais complicado. E a democracia americana, eu estava lá em 2020, muita gente dizia, olha, um segundo mandato do Trump seria mortal para a democracia americana. Uma volta do Trump ao poder seria muito ruim para a democracia americana e para as democracias no mundo ocidentais de um modo geral. Especialmente na América Latina. Nós estamos aí com a Argentina tendo um grande risco de a Com Javier direita. Milei, Exato. exatamente. Né? Então, assim, esse encontro acaba sendo importante, o Lula dá aquela soprada ali na brasa, né? Ele reacende mesmo a relação com os Estados Unidos, ele mesmo falou da importância de os dois países terem uma relação próxima, e eles têm afinidades. O Lula e o Biden, eu tive lá no começo de janeiro, acompanhei o encontro também, apesar de um dia só, ele durou muito mais do que se imaginava. Eles têm lá uma pequena colher de chá que eles dão ali, os dois presidentes, eles dão uma declaração conjunta para a imprensa americana e para a imprensa brasileira. Geralmente é muito rápido aquilo, cada um fala 2, 3 minutos. O Lula falou para caramba, falou uns 10 minutos, o Biden falou uns 7, depois eles tiveram 1 hora também, a portas fechadas. Então me parece que é um movimento importante, Thales Faria. Eu concordo Vamos, plenamente com você. Acho que você foi, como sempre, brilhante. Obrigado, Thales Faria. Ó, para fazer a síntese aqui, porque já estou vendo aqui no bastidor do Zoom que a Heloísa Machado está lá prontinha para falar com a gente, e é muito mais interessante ouvir a Heloísa do que eu e você ficar fazendo aqui análise no análise. A síntese é a seguinte: vitória de Biden sobre Trump interessa a agenda externa de Lula, né? Por que que Lula e Biden tentam reaquecer a relação Brasil-Estados Unidos? Interessa aos dois. Mas no caso aqui, a vitória do Biden sobre o Trump interessa a agenda externa do Lula. Seria muito prejudicial e com todo o contencioso que tem, como na questão da guerra da Ucrânia, pensam totalmente diferente Lula e Biden, eles têm questões em comum na área ambiental, na área de defesa da democracia, regulamentação de big techs, né, porque das plataformas digitais, isso, dificilmente um país só faz isso, e lá nos Estados Unidos esse debate ainda é mais difícil, porque eles têm uma visão sobre liberdade de imprensa e liberdades individuais muito radicais, né? Então acaba sendo um encontro também importante, como foi o do Lula com o Zelensky.